Boa noite para todos. A aula já está sendo gravada com a tela compartilhada. É para vocês estarem vendo aí os slides, tá? Se por um acaso vocês não estão vendo, vocês me avisem. Então, conforme foi o combinado, nós gastamos boa parte do semestre discutindo a metodologia global, né? Foi ali quase um mês ou mais de discussões teóricas e pelo menos no primeiro mês de aula práticas acerca da pedagogia global. E aí o que acontece é que tivemos esse problema aí pandêmico, e agora nós seguimos um tempo discutindo, principalmente a questão da avaliação, ela seguiu somente na teoria, né? Não foi possível aplicar nenhuma avaliação lá na prática. Aí, para amenizar um pouquinho essa situação, analisamos um vídeo da internet, de um trecho de jogo lá, para ver como é que funciona aquele tipo de avaliação específica, né? Com relação à prática, que nós não tivemos nem teremos tão cedo, né? Pelo visto aí, tem tudo para continuar mais um tempo essa pandemia, agora que nós estamos atingindo aí um aumento de casos, etc, né? Mas em algum momento nós teremos essas aulas práticas, tá bom? Não sabemos como exatamente, mas faremos. Então, como hoje a gente vai começar a aprender alguns esportes de invasão, que se fosse lá na aula eu dedicaria muito pouco tempo, né? Ficaria pouco tempo só explicando as principais regras e a gente ia aprender a jogar ele na prática mesmo. Então agora eu vou ficar falando aqui mais tempo, né, sobre a teoria deles. Coloquei alguns vídeos para vocês assistirem na plataforma. Claro que vocês podem procurar muito mais no YouTube, né? Eu peguei alguns curtinhos, assim, de 5 a 10 minutos, que eu acho que ilustra bem. Mas vocês podem procurar muitos outros, se quiserem se aprofundar aí. Então hoje nós vamos fazer o Chuck Ball e talvez o Flag Ball, não sei ainda, vai depender quanto tempo eu levar explicando o Chuck Ball. E aí na quarta-feira nós faremos o futebol americano e o rugby. Eu estou pensando também se eu deixo, como o flag é uma simplificação do futebol americano, talvez o flag fique para quarta-feira, tá? Quarta-feira de manhã a aula será gravada, mas vocês podem participar, né? Eu vou compartilhar o link via representante, da mesma maneira como eu estou compartilhando o link agora com o pessoal do diurno. Não sei nem se tem alguém aí, eu acredito que não, mas os links estão sendo compartilhados. De qualquer forma, se não puder assistir na aula remota, né, no momento que está acontecendo, assista a gravação depois, anota as dúvidas ou deixa lá diretamente na plataforma, qualquer problema, e a gente vai dialogando, tá? Então é assim, quem já tem costume de praticar algum esporte coletivo, não vai ter o menor problema em entender esses outros esportes, tá? É assim, tem ali a questão, né, de decorar uma regrinha ou outra, algum detalhe mais técnico, algum fundamento ali que é mais difícil de ser executado, mas é aquilo que a gente vinha dialogando desde o início do semestre. Quem é capaz de pedagogizar um esporte consegue pedagogizar qualquer outro, né? Ou seja, você consegue deixar ele palatável, mais simplificado, de acordo com a sua plateia, com o seu público, com os seus alunos, né? Então, dependendo do nível ali, quem tem essa discussão da pedagogia do esporte forte, consegue trabalhar ali o contexto, né, o momento, o objetivo, os alunos, o material que tem à disposição, consegue trabalhar essas variáveis para atingir o objetivo de ensinar um esporte coletivo, tá bom? Então, o tema de hoje é pedagogia dos esportes coletivos. Vamos fazer uma introdução ao Chuck Ball. O que é esse Chuck Ball, então, né? Qual que é a história do Chuck Ball, né? Vocês vão ver que as fotos eu tirei, peguei da internet, quase sempre são asiáticos, assim, né? Porque eles gostam bastante de coisas diferentes. Mas o esporte mesmo é europeu e é mais praticado também principalmente japoneses, mas é mais praticado na Europa, tá? Qual que é a história desse esporte, então, né? Ele foi criado na Suíça pelo Dr. Hermann Brandt, na década de 70. Ele percebeu que os atletas se lesionavam na prática dos outros esportes coletivos, tinha muita lesão. Ele era um médico muito envolvido com o voleibol, né? Então ele era um defensor do voleibol enquanto modalidade, porque ele já achava que o voleibol, né, não era tão agressivo quanto os outros esportes coletivos. Mas, mesmo no voleibol, ele percebeu alto índice de lesões
E aí ele quis criar um esporte que essas lesões fossem diminuídas, né? Que as lesões fossem em menor quantidade, etc. Né? Então ele criou ali algumas regras, é um esporte sem contato físico e sem disputa de bola, tá? A bola só é um jogo de finalização e rebote. Ele não tem disputa pela bola e não tem contato físico, tá? Então, uh, exige assim uma certa compreensão para ele não ficar, para ele conseguir ter continuidade, né? Quando vocês assistirem o vídeo, vocês vão perceber que quando as pessoas sabem jogar, parece muito mais interessante o jogo. Explicando as regras, ele pode parecer um pouco simples demais, assim, né? Ou pouco divertido. Mas quando as pessoas adquirem ali noções das regras e conseguem executar minimamente algumas técnicas, o jogo começa a fazer sentido, né? Ele entra ali naquele contexto global que a gente sempre conversa, e aí ele passa a ser mais divertido, né? Da onde vem esse nome, Chuck Ball? Ele vem da união do chuck, né? Que é o som que a bola faz quando ela bate no quadro remissivo. O que é o quadro remissivo? Esse aqui que o meu mouse está passando, né? E ball em inglês, né? Vários esportes terminam com ball, né? Beisebol, basquetebol, voleibol, né? Então, há vários nomes esportivos, esse vai na mesma onda, né? O nome parece que... e todos os nomes são bobos, né? Se você parar para pensar. Futebol, né? É bola com o pé. Né? Basquetebol, bola no cesto. E chuckball é tão besta quanto os outros, né? É bola no quadro, né? Bola fazendo barulhinho. Bom, e no Brasil, né? No Brasil tem pessoas que jogam, tá? Então, ele teve dois momentos principais de implantação. O primeiro foi no final dos anos 80, por meio de John Andrews, então presidente da FIEP, Federação Internacional de Educação Física, que realizou apresentações e cursos durante congressos em Florianópolis, Foz do Iguaçu e Tramandaí. Tem os cursos, essa FIEP ela existe até hoje, tá? Essa Federação Internacional de Educação Física. Ela oferece cursos até hoje e tal, né? Então ele era o presidente, ele incentivava a prática de vários novos esportes, entre eles o Chuckball, né? Então o John Andrews é esse da direita aqui. E um dos participantes desses cursos era o professor Nelson Chavala, que seguiu no Sul, trabalhando principalmente, divulgando a nova modalidade. O Nelson é esse aqui da esquerda, tá? Então esse cara aqui trouxe o curso, já lá da Europa, né? Já fazia quase 20 anos que existia Chuckball na Europa. Esse professor aqui gostou e virou um entusiasta, né? E aí, né, no segundo momento, entre 1900, já nos anos 90, o Célio Antônio Ferreira, sergipano que se encontrava na Europa a estudo, conheceu o Chuckball e se especializou e começou a ministrar oficinas do esporte. Quem que é o Océlio? É esse daqui, ó, tá? Então, esse é o Océlio, que também se tornou aí um divulgador forte já no começo dos anos 90, né? Então, quem também trabalhou muito com o Océlio foi esse cara aqui, ó, o Júlio Calegari, que ele é atual diretor de promoção internacional da Federação Internacional de Chuckball, né? Ele se empolgou com os cursos do Océlio e aí ele também se tornou um grande defensor, né? E aí, o que aconteceu em 99, já quase nos anos 2000, então você perceba que é um esporte muito novo, né? Super jovem. Eles uniram forças para organizar a Associação Brasileira de Chuckball, que é afiliada à Federação Internacional de Chuckball. O Chuckball é um esporte amador, tá? Ele não é profissional, tá bom? Ele não tem gente ganhando dinheiro, ele não movimenta muito dinheiro. Aliás, movimenta zero dinheiro, né? Não tem transmissão na televisão, não tem patrocínio. São amadores, pessoas que gostam de jogar, se organizam, pagam as despesas do custo do jogo e realizam campeonatos e tudo mais, tá? Tem campeonato brasileiro, tem tudo. É bem simples, né? Com poucos, acontece normalmente em São Paulo, mas existem, tá? Essa Associação Brasileira de Chuckball fica em São Paulo e atualmente o atual presidente é o Rogério Ribeiro, tá bom? Então é um esporte extremamente jovem, principalmente no Brasil. Em Sorocaba, uma curiosidade, né? Em Sorocaba, quem é o grande promotor do Chuckball é o professor Evandro Felipe. Eu vou mostrar uma foto dele para vocês. Ele trabalhou muito tempo ali no Projeto Alegria, ali no Novo Mundo. Já foi na Fefiso dar alguns cursos, inclusive nessa disciplina aqui ele veio a primeira vez apresentar o esporte. E ele é o grande entusiasta do Chuckball em Sorocaba, né? Ele incentiva que outros... Ele vai, oferece oficinas, às vezes até gratuitas, para que os outros professores aprendam e coloquem esse jogo aí para funcionar.
Bom, eu vou mais para frente nós vamos falar das regras, tá? Por hora eu vou só falar um pouquinho por cima do jogo, tá bom? O objetivo praticamente consiste em fazer que a bola rebata em um dos quadros para que ela caia na quadra do adversário. Então é um jogo de rebote, como eu falei, né? Nós vamos entrar. O segundo parágrafo ele está explicando as regras. Eu vou explicar mais para frente, então eu não vou ler agora. Basicamente, um time tem que jogar a bola no quadro, que pode ser qualquer um dos dois, em até 3 passes, e o outro time tem que pegar o rebote, tá? Se o outro time que está na defesa deixar a bola cair, é ponto do time que atacou, certo? Cada time pode trocar até 3 passes até a finalização, e pode fazer isso em qualquer quadro remissivo, só tem que trocar a cada 3 jogadas no mesmo quadro. Então, se for 3 jogadas somado às equipes no mesmo quadro, aí a quarta jogada é obrigatório ser no outro quadro. Então, será que é um esporte de invasão, né? Vamos pensar. Eu considero um esporte de invasão, assim, até na apostila, né, que do governo federal também tá como esporte de invasão, mas ele é meio complexo, ele não é bem um esporte de invasão tradicional como a gente conhece. Porque no esporte de invasão tradicional, você tem o seu campo delimitado e você ataca o outro campo. E você só troca de campo num tempo específico, né? Por exemplo, fim do primeiro tempo, vai começar o segundo tempo. Aí você troca de lado. Fora isso, você fica no mesmo lado, né? O Chuckball fica trocando de lado toda hora. E outra, ele também não tem disputa de bola. E uma das características dos jogos de invasão é justamente que você tem que invadir o espaço lutando para isso, né? Você tem que driblar, você tem que tocar, você tem que, ou no futebol, assim, partir para o contato físico, né? No futebol americano, ou no rugby, você parte para ali para o enfrentamento físico, enquanto que no chuckball essa troca de passes é livre. Então, assim, então ele é um jogo de invasão entre aspas, tá bom? Na BNCC ele está como jogo de invasão, tem várias obras que são assim classificatórias dos jogos esportivos, coloca como invasão, mas eu questiono um pouquinho ele fazer parte, né? Mas como eu acho um esporte interessante para que vocês conheçam, né? E assim, a gente tem como meta passar vários esportes ao longo até o final do semestre, então eu resolvi passar, tá bom? Mas ele não é bem um esporte de invasão, assim, na minha concepção, pelo menos. O chuckball pode ser jogado em diferentes superfícies, né? Então, assim, como não tem bater bola, é só passe, não tem drible, né? Não tem condução de bola, ele pode ser jogado na quadra, na grama, na areia, qualquer lugar, né? Ele não tem local específico. Os jogos, assim, os campeonatos oficiais, mesmo amadores, né? Eles são feitos em quadra, na mesma quadra do handball, porque a quadra tem que ser grande também, vocês vão ver o tamanho oficial daqui a pouco. Então é feito no ginásio, mas você pode jogar na praia, você pode jogar no campo de areia, você pode jogar no campo de futebol de grama, né? Você pode fazer isso, tá? Ele não requer nenhum equipamento fixo, exceto os quadros que podem ser adaptados. Eu vou mostrar para vocês como adaptar esses materiais. E também ele é flexível para adaptar o número de jogadores. Você pode aumentar ou diminuir, caso você queira incluir mais pessoas ou passar o jogo com menos pessoas. Ele possui essa flexibilidade também, continua sendo divertido, tá? 2 contra 2 já dá um jogo já. Claro que você vai ter que adequar o espaço da quadra, não vai poder ser o tamanho oficial, mas ele permite essa adaptabilidade. E também ele permite ser de equipes mistas, né? Como ele não tem contato físico, não tem esse problema da força, né? Então pode ser equipes homens ou mulheres. Mas ao contrário do corfball, que nós tivemos a oportunidade de fazer presencialmente, ele não demanda uma quantidade X de homens e mulheres. Ele tem essa liberdade, tá bom? Bom, alguns conceitos pedagógicos do Dr. Brandt quando ele criou esse esporte, né? Primeiro, desenvolver praticantes e não competidores, ou seja, meio que uma filosofia desse esporte, tá? Então, assim, cada esporte é nascido na sua filosofia, né? Vocês se lembram lá no primeiro período, quando eu mostrei um vídeo do hóquei, que no hóquei era permitido sair na mão, desde que fosse 1 contra 1, em pé e sem o taco, e fazia parte das regras, ninguém era expulso? Porque o hóquei tem aquela cultura agressiva, né? Ele vem daquela cultura do macho man, né? Daquelas coisas e tal. Então, assim, todo esporte possui uma cultura, tá? Por exemplo, o rugby até hoje é amador. Se vocês assistiram aquele seriado que eu recomendei da Netflix,
The English Game, seriado muito bom, que, meu, ele ilustra bem o que eu falei no semestre passado sobre o começo da esportivização dos jogos e depois essa disputa entre profissionais e amadores. Porque os amadores eram os ricos, os lords, eles queriam manter o jogo amador, né? E aí o esporte foi se profissionalizando, quase todos, o esporte, futebol principalmente. Hoje tem aí Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar ganhando milhões, né? Entre muitos outros. Mas o rugby, por exemplo, permaneceu amador. Existe uma espécie de rugby que é profissional, mas o rugby mesmo, o rugby original, até hoje ele é amador. Então, cada esporte tem a sua cultura. Né? Um outro exemplo, o Ultimate Frisbee, que nós vamos fazer também, ele é um esporte que não tem juiz. É o único esporte que nas regras oficiais não tem árbitro, que é para fazer com que os atletas entrem em acordo entre si, conversem para chegar sem disputa, sem briga, sem falta de respeito. Interessante, né? O rugby também tem uma cultura. Tem árbitro, mas o rugby, só o capitão pode falar com o árbitro e tem que pedir autorização. E se o árbitro falar que não está autorizado, ele não pode falar nada. Se ele retrucar, ele está expulso. Então é muito mais rígido do que o futebol, né? Que tem a malandragem, que tem a catimba, que tem a pressão em cima do árbitro, em cima do bandeirinha. Então o esporte futebol, conforme ele foi se profissionalizando, ele foi criando uma cultura da competição, né, assim, muito diferente da cultura original na qual ele foi criado, né, pelos lords ingleses. Imagina que um lord vai questionar outro lord, né, imagina, que ele vai se rebaixar, que ele vai se deixar dominar pelas emoções, né. Então, o rugby preserva um pouquinho disso, né. O futebol americano também tem a sua cultura. Como eles se machucam pra caramba, o tempo todo eles se machucam, e antigamente, quando o cara se machucava, ele estava fora, né? Tipo assim, quebrou o joelho, não tinha operação, ele não voltava, ele aposentava, né? E também, como ele começou a ser praticado por soldados, né? Que estavam em guerra, né? O futebol americano tem essa história, né? Durante a guerra, os atletas foram modificando o rugby e criaram o futebol americano. Então, eles têm essa cultura de toda vez que um colega se machuca e é levado de maca, eles ajoelham e eles ficam esperando o colega ser atendido. Ou seja, tem essa cultura do respeito com o soldado caído, né? E assim, cada esporte tem o seu, né? Sei lá, para sair um pouquinho da invasão. O voleibol você não pode comemorar de frente para a rede, considerado falta de respeito. Se você virar de costa, comemorar com o seu time, você pode gritar, pular, você pode fazer o que você quiser. Mas se você comemorar virando para a rede, é falta de respeito, pode dar briga. Então essa cultura que o Chuck Ball, né, tem toda a conta, foi criado pelo Dr. Herman Brandt no seguinte sentido: desenvolver praticantes e não competidores. Desenvolver o espírito de tomada de decisão de todos os praticantes e reforçar a responsabilidade individual. Então, assim, buscar ser mais coletivo, não só na hora do jogo em si, mas na hora de distribuir tarefas, distribuir posições, de diálogo. Então, não tem capitão, por exemplo, né? Todo praticante precisa dar o seu melhor em todas as situações. Então, a ideia do esforço, ela é típica do esporte, né? Não é nenhuma novidade, ela também está aqui. Todo praticante é e precisa se sentir importante. Então tem essa ideia de não deixar ninguém para baixo, né? Então, de repente, se você tiver a oportunidade de fazer um ponto ou passar para alguém que não está participando do jogo, a filosofia do Chuck Ball pede que você passe para essa pessoa, porque mais importante é com que ela se sinta bem ao invés de ganhar o jogo, né? Então, tem essa ideia de trabalho cooperativo, tá? De uma cooperação entre a equipe e até mesmo respeito ao adversário e às regras, né? Então, você vai trabalhar cooperativamente não só com o seu time, mas com o próprio adversário, para manter ali um nível de competição saudável que não desrespeite nenhum indivíduo, né? E por fim, adaptar as regras para obter e facilitar a ensino-aprendizagem do esporte. Então, ou seja, tá na própria filosofia do jogo o Fit Fix Fun, digamos assim, né? É claro que ele não estava pensando em Fit Fix Fun, né? Ele veio bem antes, né? Do Chris Hasselbeck lá, que criou essa ideia de Fit Fix Fun. Mas você perceba que lá nos anos 70, o Dr. Brandt já pensava nisso. Temos que adaptar tudo o que for necessário para que as pessoas se sintam participantes do processo educativo e não excluídas dessa iniciação esportiva no Chuck Ball, tá? Então, esses são os conceitos pedagógicos do Chuck Ball. Bom,
Vamos falar um pouquinho das regras, então. Eu vou pedir para que vocês prestem um pouquinho de atenção. É fácil, não são tantas regras, mas tem que prestar atenção, tá bom? Ah, não entendeu nada? No final eu paro de gravar e abro para perguntas. E ficou em dúvida ainda? Pode fazer na próxima aula ou pode assistir o vídeo de novo depois, tá bom? Bom, tamanho da quadra, né? Ela tem 28 metros por 17, é grande isso, tá? É quase aquela quadra A da semi inteira, é quase tudo aquilo. A quadra da semi é pouca coisa maior que 17 por 28, né? E ele tem só uma divisão no meio, não tem, né, o círculo central, e ele tem dois semicírculos de 3 metros. Então, aqui esse semicírculo é a área onde ninguém pode entrar, tá? Essa é a zona proibida, aqui é vermelhinha. Ninguém pode entrar dentro dessa área, não pode nem pisar, não pode nem encostar o pé na linha, tá bom? Exceto depois, se ele saltou, igual no handball, né? Se ele salta fora e cai dentro, aí tudo bem, igualzinho no handball. Então, são duas equipes de 7 jogadores, né? Ó, veja que essa menina pulou fora, né? Ela vai cair dentro, mas ela pulou lá de fora, aqui, né? Ela pulou lá de fora. E ó, veja que tem menino jogando com menina, menina, menino, tá misturado, né? Ela vai jogar a bola aqui no quadro. O uniforme dela não ajuda muito o diferencial do outro, mas o dela é que tem a faixa branca aqui em cima, ó. Perceba que aqui embaixo já estão os daqueles que não tem essa faixa branca. A cor é quase a mesma, né? Não sei como é que eles conseguiram jogar com um uniforme tão parecido. Mas ó, ela vai jogar a bola vai bater aqui, não pode bater no ferro, não pode bater no ferro, e a bola vai voltar. Se a bola cair na área branca, é falta, já vou falar o que acontece. A bola tem que sair e cair aqui, ó, na área de jogo, tá bom? Não pode cair para fora também. Então ela vai jogar, ela não pode jogar no ferro, ela não pode jogar no quadro e cair no chão, ou seja, jogar bem fraquinho, por exemplo, ela não pode. E se ela jogar muito forte e a bola for para fora, ela também é falta, eu já vou falar o que acontece. O que eles têm que fazer? O que a defesa tem que fazer aqui? Segurar. A bola vai bater, eles têm que segurar antes que essa bola chegue no chão. Essa é a meta do jogo, tá? Se a bola bater no quadro e cair na área de jogo, aí é ponto do time com faixa branca. Se o time, né, inteirinho de laranja segurar a bola, aí é a vez deles arremessarem. Não tem disputa de bola, eles podem dar 3 passes antes do arremesso. Eles podem arremessar aqui ou no outro. Tem um outro lá no fundo que está tapado pela menina, mas tem o outro aqui no fundo, tá? Eles, se for 3 vezes no mesmo quadro, aí obrigatoriamente tem que jogar no outro, tá? Então, mas aqui esse slide é só para mostrar que são duas equipes, 7 jogadores. Só estou aproveitando a imagem para já explicar algumas regras que virão. Bom, essas são as posições, né? Aqui tem só um time em quadra, tá? Só um time. Se pode atacar dos dois lados, então eu tenho que espalhar a minha equipe para os dois lados, né? Então eu tenho 3 defendendo e atacando esse semicírculo, 3 defendendo e atacando essa área aqui, e um pivô central. Então, ó, pivô central, pivô de quadro, né? Os dois pivô de quadro, ala esquerda e ala direita. E para outro lado, ala direita e ala esquerda, tá? Então, essas são as posições do Chuck Ball. Esse cara é o que fica invertendo o jogo, né? Dificilmente ele vai finalizar, tá bom? Até porque, né, não tem passada, tem que saltar direto. Então, dificilmente ele pode arremessar daqui, pode, mas vai ficar muito fácil para a defesa pegar. Então, a função dele é passar para esse arremessar, ou para esse, ou virar o jogo, né? Vira o jogo para esse, para esse, para esse. Esse cara também fica no meio, caso a bola bata no quadro e ela escape da meia-lua de defesa. Então a bola bateu aqui, passou aqui por esses, escapando, a função dele é correr e pegar. Tipo uma cobertura, né? Então essas são as posições por equipe. Essa é a bola, né? Ela é muito parecida com a de handball, tanto que não tem uma bola oficial. Algumas empresas produziram, como essa corner. Então o pessoal usa muito a bola de handball para jogar, tá? Aí você tem que também saber qual de handball utilizar, né? Mais ou menos usar a H1 para o masculino, né? E H3 para os menores, tá? De handball, no caso. Então, esses são os tamanhos de bola. Quando a bola é mista, ela é um pouco menor e o tempo pode durar menos também, né? 3 tempos de 15 ou 12, se for misto. 3 tempos de 15 se for masculino. 3 tempos de 12 ou 10 se for mulheres ou menores, crianças, tá? Então, também segue lá mais ou menos os tamanhos da bola de handball.
Algumas marcas, né? A Mondo italiana produz bola, dá para importar. Mas veja, ela é muito parecida com a de handball, dá para jogar tranquilamente com a de handball. Tanto que eu já fiz várias vezes na Fefiso, né? A gente faz direto lá e com a handball funciona muito bem. Mas existem algumas marcas, né? Que não são oficiais porque não tem acordo com a federação, mas que são feitas nas especificações oficiais. Essa marca suíça, né? Chuck Ball Promotion, uma marca suíça. Temos uma marca chinesa também. Algumas marcas da bola de Chuck Ball, tá? Outro equipamento que é bom ter é a joelheira, porque assim, quando o jogo foi criado, ninguém se jogava, né? O jogo era mais de boa, digamos assim. Mas aí é claro, né? O pessoal vai aprendendo técnicas, vai ficando mais competitivo, vai ficando mais atlético. Então hoje eles pulam de fora e eles arremessam a bola com muita força e quando eles estão quase caindo no chão, que é para dificultar para a defesa. Então é o que esse cara vai fazer aqui, né? Ele vai se jogar, a hora que ele estiver quase perto do chão, que ele arremessa. Então ele cai de joelho mesmo, né? O peixinho do vôlei, né? Então ele tem que ter joelheira para não machucar o joelho. O que você precisa para jogar? Uma bola e dois quadros desses, tá? O quadro é 1 metro por 1, né? 1 metro por 1 é aqui dentro, ó, na costura, porque o ferro não conta, tá? Se bater na costura e alterar a direção, também não conta. Ele tem que bater na redinha de uma maneira que a trajetória da bola seja previsível. Se a trajetória da bola for toda doidona, porque bateu ou no elástico ou no ferro, aí não vale, é falta, eu já vou explicar o que acontece. Ele possui uma inclinação de 55, essa inclinação é importante. Tem que ter uma noção, porque senão altera toda a dinâmica do jogo. Se ela estiver muito baixa, a bola vai para cima, não vai para trás. Se ela estiver muito na horizontal, na vertical, a bola vai direto para baixo e não sobe, né? Então essa inclinação aqui ela é importante, tá? Alguns materiais adaptados, né? O professor Deraçoiaba postou no Facebook essa adaptação. Não me parece que ficou muito boa, mas ele conseguiu fazer o jogo rolar. Uma adaptação clássica é usar o jump. Jump você encontra com mais facilidade do que o quadro de handball. O quadro não é caro, tá? Ele custa aí uns R$ 300. Bom, dependendo, não é caro dependendo de onde você trabalha, né? Por exemplo, a Fifiso foi tranquilo comprar, não é caro. Mas, porque é importante para a formação de vocês. Mas, se você, dependendo do local que você trabalha, não vai querer apoiar um esporte que não é conhecido. Então, os R$ 300 podem ser caros. Aí, se no clube que você trabalhar tiver um jump, ou na escola que você trabalhar tiver um jump, você consegue adaptar. Não fica tão bom, porque ele não é quadrado e ele é menor do que o tamanho oficial. Mas dá para jogar. Principalmente se for um jogo menor, para crianças menores, com espaço menor, com tamanho de quadra menor. Aí ele funciona um pouquinho melhor. Essa adaptação é justamente do professor Evandro Felipe, que é o primeiro a trazer o esporte para Sorocaba. Você pode colocar esse jump na parede também, né? Ou encostado em alguma coisa. Esse é o professor José que fez isso lá de Araçoiaba, ele é semista também. E aqui um colégio em São Paulo também fazendo adaptações. Tem um quadro comprado, né? E adaptou o outro exatamente com o que eu falei para vocês. E aí usa aqui umas garrafas PET, né? Como se fosse os conezinhos para delimitar o espaço. São estratégias, né? É claro que é sempre melhor trabalhar com material, mas se você não tiver, é possível sim desenvolver alguma coisa. E aqui tem um quadro remissivo confeccionado. Então, isso aqui é um clube, né? Ao invés deles comprarem um, eles pegaram o marceneiro e fizeram com madeira. Eu suspeito que fica até melhor em termos de durabilidade do que o oficial. Porque a Fifiso comprou um que começa a entortar, o ferro, é um alumínio muito frágil. Não é um ferro maciço. Me parece que esse aqui ficou mais resistente que o oficial comprado. Mas altera um pouquinho a dinâmica, porque na madeira não é a mesma resposta da redinha. A redinha é muito mais suave, né? Então muda um pouco a dinâmica de jogo. Mas é uma possibilidade também. De repente trabalha num colégio que tem alguém lá que saiba mexer com madeira, não é difícil de fazer. E com ferro, né? Tá aqui a mesma adaptação por outro ângulo. Bom, outros materiais alternativos. Uma tabela de basquete que está caída, uma caixa de plástico, um pallet. São opções, né, que você pode usar para deixar qualquer superfície que devolva a bola inclinada, né?
Tudo bem. Quando que faz ponto, então? Quando uma equipe, né, quando o rebote do arremesso seu cai no chão, dentro do campo de jogo e fora da zona proibida, sem que o adversário pegue a bola. Já tinha falado isso para vocês, então, né? Vocês já descobriram como que faz ponto no chuckball. Quando que é ponto contra? Então existe ponto contra também, né? Quando um jogador dá um ponto para seu adversário, quando logo após o rebote cai dentro da zona proibida. Então, se eu jogar a bola, ela bater no quadro e bater na minha área, é ponto para outra equipe. Ou, após o rebote, a bola cai fora do campo de jogo. Então, se eu jogar a bola aqui e ela cair para fora, também é ponto do outro time, chamado ponto contra. Ou também, se você arremessar no quadro e voltar para você mesmo. Você joga e volta na sua cara, né? Igual esse besta do desenho aqui. Mas, de repente, às vezes, quando a gente está aprendendo o jogo, as crianças fazem isso, vocês fazem isso, né? Quando eu passo o jogo na Fefiso. Não está acostumado ainda que o rebote é livre, né? Está com a mentalidade de disputa de bola. Então, o meu colega joga no quadro, eu corro lá, intercepto a bola, que é da equipe de defesa, e eu pego. Ponto deles, ponto contra. Por quê? Porque eu não entrei na lógica do jogo ainda, né? E eu ainda estou querendo disputar a bola, que não faz parte da lógica desse esporte aqui. E por último, se arremessar o quadro também. Se jogar e não acertar nada, né? 1 metro por 1 e o cara conseguir errar completamente, mas acontece, também é ponto contra, tá? Quando é falta, ó, não é ponto, mas é falta. Deixar cair a bola. Então, assim, como não tem disputa de bola, para não ser muito fácil também, você não pode deixar a bola cair, tá? Desculpa, eu falei que não tinha passada. Tem passada sim. Mas se você der o quarto passo é falta, você pode dar até 3 passos com a bola. Então, deixou a bola cair ou ultrapassou a passada em 3, falta. Não é ponto contra, é falta. Tocar a bola com uma parte do corpo abaixo do joelho e receber o quarto passe da sua equipe. Então, não pode, usa só as mãos, tá? Claro que enquanto a bola tá viva ali, você pode tentar segurar, mas se encostar no seu pé, por qualquer motivo, é falta. E se você receber o quarto passe da sua equipe, também é falta. Então, são 3 passes, finalização. Se fizer mais um passe, falta. Obstruir a ação do adversário, então não tem disputa corporal nesse jogo, então você tem que deixar a equipe atacar livremente e você tem que deixar eles trocarem a bola livremente. O que a defesa faz? A defesa vai direto se posicionar no quadro, só isso. Tem que ficar esperto em qual quadro eles vão atacar e ficar esperto para pegar a bola, só isso. Qualquer movimento de obstrução, falta. Isso pode ser sem querer também, tá? Quando você intercepta a bola sendo passe da outra equipe. Sei lá, a equipe faz um passe, a bola passa na sua frente e você sem querer bate em você e tal, também é falta. Beleza? Não pode interceptar passes. E é engraçado porque é uma lógica muito diferente dos esportes que nós estamos acostumados, né? Então, assim, quando a gente está ensinando o jogo, com muita frequência, o que acontece? Vocês ficam tentando tirar a bola um do outro, esquece, tentando montar defesa, assim, para impedir o ataque, sabe? Leva um tempinho para entender direito que o espírito desse jogo aqui é outro. Também é falta se você tocar a bola depois de um rebote feito por alguém da sua equipe, né? E você fazer o quarto ataque consecutivo no mesmo quadro. Lembra que eu falei para vocês que se der 3 ataques no mesmo quadro, somando as duas equipes, o quarto obrigatoriamente é no outro? Então a equipe A atacou no lado esquerdo, a equipe B atacou no lado esquerdo, a equipe A atacou no lado esquerdo. Obrigatoriamente a equipe B vai ter que atacar no lado direito. Por isso que, para aquele cara que é o pivô central, é mais interessante ele nunca atacar a terceira vez no mesmo lugar. Porque você, obrigatoriamente, você entrega para a equipe adversária aonde será o quarto ataque, né? Porque, obviamente, ele vai ser no outro quadro por força de lei, né? E aí você tem que ficar atento a essas contagens também. Também leva muito tempo, assim. É curioso como essa regra é difícil. Porque, normalmente, qual é a lógica que a gente está acostumado? Uma equipe defende um lado, outra equipe defende o outro. Essa coisa que os dois lados servem, elas embaralham. E daí aquela lance que eu falei para vocês lá na aula de iniciação esportiva, do quanto é importante a criança praticar esportes diferentes, né?
Olha aqui como você força a criança a pensar diferente a partir de um esporte novo. Então ela tem a mesma lógica no handebol, no basquetebol, no futebol. As técnicas são diferentes, as regras são um pouco diferentes, mas a lógica é muito parecida. Aí quando você traz esse esporte aqui, ele é uma outra lógica, né? Como é, por exemplo, o futebol americano, o futebol gaélico, o rugby, o flagball, que eles formam uma outra lógica também, eles formam outro grupo, um grupo com lógica diferente, que a preocupação é menos o passe e é mais físico, né? Então essa lógica de conduzir, inclusive nesses jogos, você não pode fazer passe para frente, né? No futebol americano você pode um passe para frente só. Os demais passes são todos da linha da bola para trás. Tem uma linha de impedimento. Então, essa lógica é uma lógica também que a gente não está acostumado. As crianças aqui no Brasil não entram em contato com esportes parecidos, como o futebol americano, como o rugby e como o chuckball. Olha que legal, né? Passar esportes diferentes, fazer a criança não só responder de forma técnica, mas responder de forma cognitiva, né? As demandas de um outro esporte que solicita outras tomadas de decisões, solicita outras respostas. Então, logo, solicita uma outra cognição, uma outra forma de pensar, uma invenção de um pensamento, né? Também é falta se sair do campo ou entrar na zona proibida, tá? Então não pode sair do campo, nem pisar aqui dentro da área, exceto, claro, se eu pular de fora para atacar. E arremessar no quadro e a bola acerta a estrutura metálica ou os elásticos. Bom, isso já expliquei também, né? Ela tem que acertar na redinha. Também é falta fazer o ataque no mesmo quadro onde foi reiniciada a partida após um ponto, sem que a bola tenha cruzado a linha central do campo. Ou seja, se a bola foi ponto aqui no lado direito, a bola sai com a outra equipe a que tomou o ponto no lado direito. Mas obrigatoriamente eles têm que passar o meio para poder atacar o lado direito. Ou eles atacam direto o esquerdo, ou passa do meio e aí pode atacar o direito. Se o cara tocar rapidinho e já atacar no direito, é falta. Para que existe essa regra? Para não ficar aquela palhaçada, né? Assim, de querer ficar cobrando rápido, sem prestar atenção e fazer ponto, sabe? Aqueles jogos mais de criança, assim, né? Recreativos. Acaba perdendo a esportividade do negócio, né? E também é falta manter a posse de bola por mais de 3 segundos. Então, assim, é um jogo que se pressupõe que seja rápido. Já não tem ninguém querendo interceptar a bola. Já não tem ninguém te marcando. Então, o mínimo que você tem que fazer é pensar rápido. É claro que se você está na iniciação e a criança ainda não desenvolveu isso, você pode deixar as regras completamente flexíveis. Eu estou falando como são as regras do jogo para adultos já formados, né? E aí a exigência técnica desse jogo é que a resposta seja rápida. 3 segundos é o suficiente para você ver para quem você vai passar. Porque tem que ser rápido, porque senão o jogo não tem graça, né? Assim, se as pessoas não souberem jogar muito bem e elas demorarem muito para passar a bola, acaba ficando um jogo muito lento, muito parado, muito assim, né? E aí, meu, a diversão vai lá embaixo. Então ele tem que ter essa velocidade, essa agilidade para manter o interesse, para manter a diversão, para manter o envolvimento, tá? Se vocês quiserem saber melhor as regras, né? Você pode entrar direto no site do Chuckball Brasil, tá? Existe uma associação brasileira de Chuckball. E vocês também podem ver como ele funciona, melhorzinho, no vídeo que está na área do aluno. Então, na área do aluno tem um vídeo, tá? Que vocês podem assistir para ver uma partida europeia de Chuckball. Tá? Vocês podem entender um pouquinho melhor como é que funciona esse jogo, tá bom? Na quarta-feira, então, a gente faz o o rugby, o futebol americano e o flagball. Eu acho que tem mais a ver do que jogar o flagball hoje assim do nada, já que o flagball é uma simplificação do futebol americano. E vai ter um convidado, então quem puder participar na aula da quarta-feira de manhã, o Joaquim, ele é aluno do primeiro período, mas ele é jogador de rugby há muito tempo, tá? Ele joga aqui no time de Sorocaba, foi um dos fundadores. Então é um cara que gosta muito do rugby, né? E ele vai participar, ele vai explicar para a gente as regras do rugby e tal. Eu sei o básico, né? Eu já trabalho com rugby na Fefiso há 1 ano e meio, mas ele é um atleta, nem se compara, ele sabe muito melhor do que eu. Então, e qual é a aposta quando eu trago esses jogos para vocês, né? É a aposta que vocês se sintam capazes de trabalhar com qualquer esporte. Então, assim, se nós tivéssemos espaço físico, não fosse a pandemia, eu ia jogar para vocês a tarefa de didatizar o chuckball, didatizar o flagball, didatizar o futebol americano e assim por diante.
Até um caso interessante, né? Teve um ano, o ano passado, o primeiro ano, eu trouxe um cara também muito bom de rugby, conhecido meu, inclusive joga junto com esse Joaquim, para falar do rugby, porque era o primeiro ano que eu ia trabalhar com rugby e tal, e aí eu, sei lá, não me senti tão confortável, eu trouxe ele. Mas eu trouxe ele para explicar as regras só, né? Mas aí ele, né, a galera, enfim, ficou lá meia horinha para ele dar uma aulinha, digamos assim. E era engraçado porque eu tive que falar para os alunos não comentarem, porque tava todo mundo reclamando da aula. Não porque ele não soubesse de rugby, o cara manjava muito. A aula teórica, todo mundo adorou, assim. Ele contou histórias, explicou. Mas quando ele foi para a aula prática, ele deu uma aula extremamente tecnicista. E todo mundo começou a ficar comentando comigo, né? Nossa, professor, que aula tecnicista, mano. Tá foda, tô com vontade de jogar. E aí, só a hora que foi pro jogo, que a galera se divertiu e gostou. E aí jogamos até 10h30, era noturno ainda, né? A galera, enfim, adorou jogar rugby, né? Não é o que vocês pensam. Tem um contato físico, mas é um contato físico. É muito menos violento que o futebol americano, por exemplo. Ah, mas não tem proteção. Mas ele também não tem aquele contato físico intenso, assim, de pancada. Ele tem bastante contato físico, mas é isometria. Não é aquele de frente um com o outro, aquela pancada, né? Enfim. Tem um filme chamado Um Homem Entre Gigantes, do Will Smith, que mostra a saga de um médico nos Estados Unidos que descobre o quanto o futebol americano promovia uma doença rara de tanta pancada que dava. Ou seja, é um esporte violento. O rugby não, o rugby é muito divertido. E aí, depois, quando foi pra prática, aí a galera curtiu, se divertiu, gostou muito da oficina do rapaz lá, que eu não me lembro o nome. Mas reclamou daquela meia horinha de aula. Por quê? Porque ele não fez educação física, né? Ele é um jogador de rugby, ele sabia mais que rugby todo mundo ali, mas ele não sabia como pedagogizar. Então, e eu fiquei feliz com aqueles comentários, porque eu percebi que vocês, no segundo período, somente após as aulas de futsal e com aquele semestre de pedagogia do esporte, vocês já são capazes de pegar qualquer esporte e pedagogizar. Então, se amanhã depois, sei lá, chamam vocês num clube em Piedade. Piedade tem, por exemplo, prática de beisebol. Mas digamos que vocês nunca pegaram num taco na vida, nunca rebateram uma bola, nem sabem como funcionam as regras. Aí o coordenador do clube chega lá e viu, estamos precisando aí de um professor de beisebol para as crianças aí, para começar a semana que vem. Você topa? O que eu aposto com vocês é que vocês têm que bater no peito e falar, sim, me dá uma semana que eu vou estudar o esporte e eu vou usar vou estudar o quê? Vou estudar as técnicas e as regras. Porque todo o conhecimento necessário para pedagogizar, para dar uma aula, né, que seja inclusiva, que seja eficiente, que seja eficaz, que seja divertida, né, uma boa aula de iniciação esportiva, eu aposto que os conhecimentos vocês estão tendo já durante a formação na educação física. Tá bom? Bom, eu vou parar a gravação e vou abrir para perguntas, tá? Podem perguntar o que vocês quiserem.